Conhece aqui nossa rotina aqui de palestras, né? São vídeos que a gente chama autoridades, trazer atualizações e hoje é o tema mais importante que a gente tem na atualidade em relação às questões tributárias é a reforma, né? Então, a gente tem um parceiro aqui, um amigo, é o Felipe, sócio lá da Superjur, que é uma empresa de, de advogados, né? É uma empresa jurídica que dá suporte para a turma aí de varejo, é um pouco mais voltada à turma de supermercado. E esses dias, assisti uma palestra dele, não estou nem certo de onde foi, mas achei interessante e convidei ele para fazer isso aqui com a gente, para a nossa rede, e ele aceitou e estamos aqui. Então, vou passar a palavra para ele. Ao fim do discurso, nós vamos ter ali 15, 20 minutinhos para tirar as dúvidas. Vocês podem ir mandando no chat aqui e a gente vai falar ao final, tirar essas dúvidas aí, tá bom? Fica à vontade, Felipe. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Obrigado, dia. Marcelo, pela oportunidade. Contabilidade Riacho, referência aí no setor supermercadista do varejo, de modo geral. É um prazer estar com todos vocês nesta manhã, dia 26, terça-feira. Sei da correria de todos. Eu pretendo fazer um bate-papo com vocês aí de no máximo 40, 50 minutos e a gente abre para eventuais questionamentos que tenham, tá? Qualquer interferência que tiver, interrupção, às vezes o áudio fica mutado eventualmente. Não tenho receio de me interromper, tá? O objetivo aqui é a gente ter um bate-papo mesmo, explicar os principais impactos da reforma tributária no setor e tirar as principais dúvidas. Vou compartilhar minha tela. A Superjur é uma empresa de consultoria jurídica especializada em supermercados, setor alimentício, varejo. A gente já está nesse mercado há mais de 12 anos e a gente divide a nossa atividade em duas vertentes muito bem definidas. A primeira, que a gente cuida do jurídico integrado, em que a gente entra para dentro da empresa e vivencia a empresa dia a dia e ajuda os donos a tomarem decisões relacionadas a consumidor, trabalhador e fornecedor. Um serviço interessantíssimo. Mas o segundo pilar da nossa atividade é cuidar de toda a parte da tributação da empresa. E tributação envolve um complemento fundamental para a atividade do contador, né? E vocês sabem melhor do que eu que o governo é o principal sócio de vocês. Então, tratar de reforma tributária é um tema extremamente sensível hoje em dia. Hoje a gente tem alguns assuntos a serem tratados, né? O setor supermercadista em 2026, a reforma tributária, os dilemas das decisões, a integração de tudo isso que a gente vai falar e a gente vai chegar numa conclusão em conjunto. Bom, setor de supermercados em 2026, será que vender mais é o único objetivo? Será que a gente aumentar o faturamento, aumentar o número de lojas é o único objetivo que nós temos? Nós acreditamos que não. O supermercado hoje é vendedor de commodity, assim como o varejo de um modo geral. O que você vende na sua loja é o que o seu concorrente vende a duas esquinas à frente. O lucro líquido de um supermercado está girando em torno de 3 a 4%. E isso tende a piorar. É óbvio que aumentar o faturamento, aumentar o número de lojas é importante. Mas no meio, entre o início e o fim da DRE, tem um mundo de oportunidades que precisam ser esclarecidas, é um mundo de oportunidades que precisam ser refletidas, né? Não há mais espaço para decisões que não estejam embasadas e posicionamentos. Estou numa reunião. Então, hoje a gente está tratando de aumentar o número de serviços e lidar muito com uma burocracia estatal, com um aumento progressivo dessa carga tributária. Então, a reforma tributária vem muito nesse sentido. E o que é essa tão falada reforma tributária? A reforma tributária é uma mudança estrutural na tributação de bens e serviços. Não é uma mudança estrutural completa sobre tributos, por exemplo, que vocês pagam sobre o faturamento, né, o IRPJ, CSLL. Então, hoje nós temos tributos sendo cobrados em três esferas diferentes.
federal, União, estado onde vocês estiverem e o município que vocês estiverem. A União hoje ela tem o imposto de importação, imposto de exportação, IRPJ, CSLL, as contribuições sociais, nela incluído o INSS, o PIS e COFINS e o IPI. Com a reforma tributária na esfera federal, serão excluídos o tributo PIS e o COFINS, que será substituído pela CBS, contribuições sobre bens e serviços, e o imposto seletivo. Então, veja, não serão todos os tributos federais que estão sendo substituídos. Apenas a nível federal, o PIS e a COFINS. Nível estadual, o ICMS será substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nível municipal, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, será substituído pelo IBS. Então, teremos uma tributação dual, o pessoal chama de IVA dual, que serão CBS a nível federal e IBS a nível estadual e municipal. Lembrando que a nível federal teremos o imposto seletivo, o IS. Mas essa reforma tributária, embora ela não seja estrutural em todos os níveis, com relação ao CBS e ao IBS, teremos uma reforma tributária com uma grande extensão temporal. É uma grande extensão que dura uma década. Então, veja, nós começamos em 2023 com uma emenda constitucional e vamos completar 2033 com a transição completa. Então, durante todo esse período, nós vamos ficar com dois regimes tributários. De que forma? 2023, emenda constitucional número 132. 2024, a publicação da Lei Complementar 214, que regulamentou o IBS e a CBS. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Ou... Oi? Tá. Então, em 2024, 2025, tivemos a Lei Complementar 214, que regulamentou o IBS e o CBS. A proposta seria simplificar o sistema tributário nacional, mas é uma lei com 500 artigos e vários anexos, que traz uma complexidade. Em 2026, ano que vem, já teremos a alíquota teste de CBS federal a 0,9% e de IBS a 0,1%, ou seja, uma alíquota teste de 1%, que será compensada com o PIS e o COFINS, ou seja, ano que vem não sentiremos um aumento da carga tributária, mas já estaremos sujeitos a todas as obrigações acessórias inerentes à nova tributação. Né? Então, é um ano de testes em que serão testados sistemas da Receita Federal, sistemas do Comitê Gestor, né? Para que, de fato, em 2027, ocorra a extinção do PIS e da COFINS. Então, 2027 não teremos PIS e COFINS mais. Será integralmente substituído pelo CBS. Ok? A nível estadual, a gente vai ter uma regra de transição de 2029 a 2033, por meio da qual o ICMS será reduzido 10% ano a ano até zerar em 2033 com a extinção integral do ICMS. Então, o ICMS a gente vai conviver com um regime híbrido de 2029 até 2033. Ou seja, uma regra de transição extremamente morosa, burocrática, com inúmeras obrigações acessórias que ainda não foram declaradas ou publicadas pela Receita Federal. Bom, os novos tributos, então, a gente está tratando de algo que, embora esteja regulamentado na Constituição e na Lei Complementar 214,
não há previsão nessas leis da alíquota a ser utilizada nesses tributos. O que a gente vê são reuniões da Receita Federal, auditores falando as possíveis alíquotas de quanto a gente vai pagar. O que foi falado até o momento é uma alíquota de CBS de 9,3%, de IBS estadual e municipal de 18,7%, tendo um total estimado de 28%, CBS e IBS. O imposto seletivo, por outro lado, ficará em torno de 24,5% e 25%. Talvez a maior carga tributária do mundo nós estaremos sujeitos a pagar. Bom, benefícios e objetivos da reforma tributária. Com essa reforma tributária, o que se objetiva, de fato, é a simplificação e a uniformização da legislação. Hoje nós temos uma legislação estadual diferente em cada um dos estados da federação. Hoje nós precisamos, de fato, simplificar isso. O contador, o corpo jurídico, não dá conta de cumprir tantas obrigações acessórias com tanta insegurança. Então, o objetivo da reforma, ao regulamentar a nível nacional a CBS e o IBS e ter inúmeros instrumentos de controle dessa arrecadação, é justamente trazer uma simplificação e uma uniformização da legislação em âmbito nacional. Fazendo isso, a gente garante mais uma equidade fiscal, uma isonomia entre os estados da federação e os municípios para reduzir a guerra fiscal e garantir uma competitividade justa. Só que, para isso, a reforma tributária exige uma profissionalização da gestão das empresas. As obrigações acessórias serão diminuídas? Pode até ser. Mas se a empresa não se adaptar ao novo sistema, verificar que a oportunidade de sonegação acabou ou vai reduzir vertiginosamente, essa empresa inevitavelmente vai estar fora do mercado. Porque, ao fim e ao cabo, o governo, apesar de querer melhorar a tributação, o objetivo principal foi, de fato, aumentar a fiscalização, aumentar a arrecadação, né, e melhorar as técnicas de controle dessa arrecadação. Então, o governo quer, de fato, a parte dele. E ele aumentou o nível de fiscalização entre as empresas. A gente vai ver mais para frente que nós iremos nos fiscalizar. Nós mesmos. Eu compro, eu fiscalizo de quem eu compro. Eu vendo, o vendedor fiscaliza aquilo que eu estou vendendo. E colocou o sistema financeiro nacional em cima disso para já arrecadar a parte do governo. Então a gente está tratando, eu sei que no Brasil tudo é feito de última hora, eu sei que reforma tributária parece um horizonte distante, porque o ano que vem vai ser um ano de testes, mas quem sair na frente vai ter uma vantagem competitiva enorme. Bom, características dos novos tributos. Incidência ampla. Hipóteses que anteriormente não tinham incidência de tributos passarão a ter. Por exemplo, todo o e-commerce vai ter incidência de IBS e CBS. Contratos de locação, licenciamento e permutas. Ou seja, o governo criou novas hipóteses de incidências tributárias que não faziam parte do esboço, arcabouço arrecadatório. Princípio do destino, né? O IBS e o CBS, eles incidirão no local de consumo, corrigindo as distorções do modelo atual, em que prevalece o estado de origem do produto. Isso pode vir como um fôlego competitivo, mas há um desdobramento importante que a gente tem feito para o setor supermercadista, por exemplo. Eu disse a vocês que o IBS ele é estadual e municipal. Pelo formato da reforma tributária, os municípios poderão definir as suas alíquotas.
Então, imaginem municípios limítrofes definindo as suas alíquotas tributárias. Óbvio que a União vai estabelecer um teto, mas há uma margem de fixação de alíquota. Então, dependendo, municípios limítrofes colocarão alíquotas diferentes para que haja um incentivo à criação de empreendimentos naquele local. Só que isso pode dar um impacto enorme no setor supermercadista. O que a gente já tem recomendado é que supermercados com poder político que tem nos seus respectivos municípios já façam um apelo político para que esses municípios façam um comitê para que as alíquotas sejam uniformes, para que o seu consumidor não saia do seu município e a 20 minutos, 30 minutos vá comprar no seu concorrente no município ao lado, porque a alíquota do IBS lá é menor. Então, o princípio do destino vai resolver muita coisa? Vai, mas pode criar outros problemas, visto que nesse destino poderá se variar essas alíquotas do IBS. Então, já vale essa orientação, já vale essa preocupação para que não hajam essas alíquotas de formas diferentes nos respectivos municípios. Com relação à diferenciação de alíquotas, a União ela teve uma preocupação enorme de garantir uma isonomia tributária e, em função disso, trazer produtos alíquota zero ou com redução de alíquota para aquelas situações que envolvam produtos da cesta básica. Ou seja, ele colocou na cesta básica esses produtos que aí estão, que ele considerou que são produtos que a massa da população adquire, e como incentivo a esse consumo, o governo colocou que esses produtos serão alíquota zero. Então, por exemplo, arroz, leite, leite em pó, fórmulas infantis, carnes. Olha a quantidade de produto que estão na cesta básica. Só que a gente tem que ter muita atenção que são os produtos relacionados aos códigos de NCM. Agora, qual que é o alerta para isso daqui? Como eu disse lá atrás, o supermercado tem um lucro líquido de 3 a 4%. Se o seu sistema não estiver parametrizado com esses produtos que são alíquota zero na reforma e estiverem como tributados, vocês pagarão tributo além do devido. Isso é um grande problema para um setor tão sensível como os supermercados. Pagar tributo a mais, muitas das vezes, significa reduzir a 1% a carga tributária. E aí a sua margem líquida desaparece. Então, nesse quadro de diferenciações de alíquota, o que a gente sugere é corra atrás do seu sistema para ver se essa parametrização de produtos já está pronto ou em vias de. Porque em 2026, com a alíquota teste, já precisaremos ter esses produtos parametrizados, seja com redução de 100% de alíquota ou alíquota zero, ou, nesse caso aqui, redução de 60% das alíquotas. Qual é o critério? Critério legal. Quem definiu? A União ao publicar a Lei Complementar 214. Ok? Então, são vários produtos que precisam ser parametrizados pelo sistema de vocês. Bom, tributação por fora. É outro tema importante para a gente tratar no âmbito da reforma tributária. Por quê? Isso vai mudar a lógica de consumo. Isso vai mudar a forma como as empresas fazem o seu custo de aquisição do produto e projetam a sua margem da venda. Por quê? Hoje, o preço de gôndola, ele está lá, R$100. Nesse preço está incluído a tributação. Nesse preço nós temos, por exemplo, o ICMS a grosso modo de R$18. Mas não se fala isso para o consumidor. Está lá, preço de venda, R$100. Ocorre que, em função de conceder uma maior transparência para o consumidor, a reforma tributária, ela exigiu a tributação por fora. Então, no preço lá, não vai poder estar mais R$100. A gente vai ter que
quantificar o valor daquele produto para que na gôndola aquele produto esteja, por exemplo, com um valor de R$ 82 e a tributação por fora. Assim acontece em outros países mais desenvolvidos. Isso dá mais transparência para o consumidor? Dá, mas exige principalmente uma mudança de cultura nossa aqui no Brasil, porque vai mudar a lógica de você ver aquele preço na gôndola, vai mudar a lógica de você fazer a sua promoção, porque muitas das vezes a gente vai ter que segregar aquela tributação e tirá-la daquela noção de preço. Então, isso é um grande ponto de atenção. Vale a pena vocês reunirem com o time fiscal de vocês, com a contabilidade e com o jurídico, para debaterem esse assunto de forma mais aprofundada, já esperando essa mudança para o ano que vem. Bom, como eu disse para vocês, com relação ao novo tributo da União, a gente tem um imposto seletivo. Seletivo por quê? Há uma intenção da União, do governo, de aumentar a tributação e, portanto, reduzir o consumo daqueles produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A União fez um estudo que o custo que se gasta com o SUS, por exemplo, com as doenças atreladas ao consumo desses produtos, é muito alto. Então, ela tem que desestimular o consumo desses produtos. E quais produtos seriam esses? Bebidas alcoólicas, produtos com açúcar adicionado e produtos de tabaco. O objetivo do governo é desestimular o consumo desses produtos. Então, nós temos aqui, dentro do anexo da Lei Complementar 214, tem esses produtos com os respectivos códigos de NCM, que vale a pena vocês já, como eu disse no tópico anterior, já parametrizarem o sistema para esse sentido. Fazendo isso, vocês vão conseguir classificar melhor esses produtos dentro do sistema, né? Isso vai gerar um reposicionamento de produtos, né? Porque os supermercados poderão optar por destacar itens que não são tributados pelo imposto seletivo, como bebidas, né? O imposto pode levar os supermercados a promover produtos com menor impacto ambiental e alinhados às tendências de consumo consciente. Isso, você percebe que a tendência da tributação, muitas das vezes, ela vai gerar um impacto na sua campanha de marketing. Existem lojas especializadas em saúde. E isso é uma espécie de serviço que pode ser utilizado como compensação dessa tributação mais gravosa, né? Isso vai ensejar o quê? Campanhas de marketing diferenciadas, campanhas de marketing muitas das vezes voltadas para o consumo de suplementos alimentares. Então você pode utilizar isso para dentro da sua loja, pode aumentar a sua margem com isso, mesmo tendo um imposto seletivo um pouco mais gravoso, né? Com o aumento dessa margem do imposto seletivo, né, vai impactar na precificação, que muitas vezes você fazia campanha publicitária colocando bebida e uma carne. Só que muitas vezes você não vai conseguir jogar esse aumento da tributação do imposto seletivo para o consumidor. Então você tem que cuidar da sua margem nesse momento. Refazer os seus combos de vendas, muitas das vezes, as suas campanhas promocionais, né? E principalmente uma gestão de estoques. A gente está tratando de uma população extremamente pobre no Brasil, com uma taxa Selic extremamente alta, que você aumentando o custo desse produto, você vai repassar para um consumidor um valor mais alto e ele não vai adquirir esse produto muitas das vezes. E aí você vai ter que gerir o seu estoque. Muitas das vezes, produtos que vão ficar empatados lá e no final das contas vão impactar a sua margem. Então, o imposto seletivo é algo que pode ser benéfico, pode ser maléfico, e aí vai entrar a gestão do supermercado para entender o cenário da sua região, do seu município, para tomar as melhores decisões aí. E isso, tomada de decisão,
é extremamente importante que tenha um jurídico estruturado, especializado e uma contabilidade que trabalhe junto nessas tomadas de decisões. Bom, não cumulatividade plena. Para quem não sabe, a não cumulatividade é uma técnica que evita a bitributação. Então, imagina lá, a gente está tratando do fabricante, uma venda de R$1.000, um ICMS fictício de R$100. Passa para o distribuidor, que tem um preço de venda de R$1.300, o ICMS fictício de 10, ele entra com um crédito de 100 da operação anterior e um débito de 130. Logo, o imposto a pagar pelo distribuidor será de R$30. E assim acontece também no supermercado. Ele vende a 1.700, entra com um crédito de 130 das duas operações anteriores e um débito de 170. Logo, um ICMS a pagar de R$40. Isso, a grosso modo, é o que as contabilidades chamam de não cumulatividade. E supermercados e empresas que estão no lucro real, muitas das vezes estão nesse regime de não cumulatividade. Só que quando a reforma tributária traz a não cumulatividade plena, o que ela quis dizer com isso? Que estarão garantidos os créditos de todas essas operações, ok, mas ela coloca um distribuidor, um fabricante, para fiscalizar o recolhimento tributário da cadeia anterior. Porque hoje, como funciona? Independente do pagamento do tributo, se gera o crédito. Só que com a reforma tributária, somente vai gerar crédito se o governo perceber o recolhimento tributário da cadeia anterior. Ah, isso é tranquilo, mas será que todo mundo paga o tributo da forma correta na cadeia anterior? Será que você, adquirindo uma mercadoria para revenda, você vai conseguir se creditar de IBS e ICBS porque estarão substituindo PIS e COFINS nessa operação? Talvez esse seja um ponto de impacto mais importante da reforma tributária. Por quê? O governo colocou as pessoas para fiscalizarem umas às outras. E se o seu fornecedor não pagar o tributo, você não consegue gerar o seu crédito. Não gerando o seu crédito, impactou toda a sua atividade. Como é que você vai fazer o custo de aquisição? Como é que você vai precificar? Então, veja, é indispensável que você tenha um compliance, uma assessoria de análise e fiscalização dos seus fornecedores. É imprescindível que você mantenha relacionamento com CNPJs idôneos para que você não seja surpreendido com impossibilidades de créditos na entrada da sua operação. Ok? Outro ponto extremamente relevante na reforma tributária é a possibilidade do cashback. Né? O cashback já é utilizado muitas das vezes hoje como campanha publicitária. O governo encampou isso para famílias de baixa renda. Né? Então, é necessário que haja um cadastro lá no CAD único, que é o cadastro do governo para famílias de baixa renda. Serão possíveis de gerar cashback não nos produtos alíquota zero, aqueles que eu mostrei para vocês lá atrás, por uma questão lógica. Se não há tributo, se não há IBS e CBS, não há que se falar em cashback. Vai ter cashback de produtos que pagaram tributos. Justamente é uma forma do governo passar para essas famílias de baixa renda e retornar essa tributação que seria paga. Agora, produtos com redução de 60% de alíquota, por exemplo, terá cashback. Então, o impacto no setor será a estimulação do consumo. Né? A devolução parcial ou integral dos tributos pagos incentiva o consumo. E vocês podem aproveitar isso com campanhas promocionais. Você vai ganhar mais competitividade, vai ganhar fidelização dos clientes. Então, veja, a nossa visão da reforma tributária, embora de fato tenha seus pontos negativos, pode ser que seja uma grande oportunidade para vocês
debruçarem também com o time de marketing para já criar estratégias, porque se o governo já vai dar o cashback, como melhorar a visão do cliente nesse cashback? Para a gente fidelizar esse cliente. Se o governo está dando uma parte dele, por que não fazer uma campanha promocional mais agressiva para esses produtos? Então, é uma grande oportunidade para vocês se debruçarem sobre o negócio de vocês e verem as oportunidades que a reforma tributária traz também, que vão além da arrecadação. Né? Isso vai trazer uma simplificação de processos tributários, né? Porque vai simplificar a percepção do peso desses tributos no preço final, porque vai ter essa devolução de dinheiro. Isso o consumidor brasileiro adora isso e pode ser uma excelente campanha de marketing. Né? Outro ponto importantíssimo na reforma tributária, enquanto a não cumulatividade, na minha visão, é o principal, esse é o segundo ponto mais importante. A reforma tributária chama isso de split payment, nós chamamos isso de sistema de retenção. Por que retenção? Porque o governo, dentro da reforma tributária, querendo aumentar a fiscalização, o que ele fez? Ele vai reter a parte dele, a parte tributária, na fonte. E isso daqui vai impactar diretamente o caixa de todos vocês. Por quê? Hoje você faz uma venda de R$1.000 e você recebe R$1.000. Você vai pagar o seu IRPJ, CSLL trimestral, eventualmente, vai pagar suas guias de PIS e COFINS mensal, mas muitas das vezes você ganha um prazo para pagamento, 30 dias, eventualmente. Com a reforma tributária e esse sistema de retenção, a instituição financeira, quando receber o PIX, quando passar o cartão, ela tem um dever legal de reter a parte do governo naquele momento. Então, o valor vai cair líquido no seu caixa. Esse é um exemplo fictício que a gente colocou aqui, ou seja, ao invés de você receber os R$1.000, você vai receber 735 e o governo já vai receber na fonte os R$265 dele. Veja que em empresas sem fluxo de caixa, isso será extremamente impactante. Então já vale a pena uma reflexão sobre isso. Agora, há um ponto de pega aqui. Não há uma regulamentação exaustiva, aprofundada nos casos de recebimento por dinheiro. Como que o governo vai fazer essa retenção se você está recebendo em dinheiro? Então vai ser um novo desafio para o governo para garantir a arrecadação ainda assim. Mas esse sistema de retenção, na minha visão, é o segundo ponto mais importante da reforma, porque vai impactar diretamente o caixa de vocês. Simples Nacional na reforma tributária. O Simples Nacional, para quem quiser manter o regime do Simples Nacional da forma tradicional, ou seja, a nomenclatura por dentro, não terá alteração alguma nesse instante. Porém, a reforma tributária ela trouxe um sistema denominado por fora, através do qual as empresas do Simples poderão recolher o IBS e o CBS separados e não na guia de arrecadação unificada. E, através desses créditos do CBS e do CBS, terá um regime híbrido, muito parecido com o lucro real. O que o governo quer fazer com a reforma tributária, na nossa análise, é gradualmente extinguir o Simples Nacional, extinguir o lucro presumido e focar no lucro real, na sistemática de crédito e débito. Então, nesse caso do Simples Nacional, se você optar pelo regime por fora, e é um regime optativo, você vai poder gerar créditos nessas operações e a análise precisa ser pormenorizada, empresa a empresa, realidade a realidade. Se vale a pena manter o Simples ou se vale a pena manter o Simples no regime por fora.
em que você gera créditos de IBS e CBS. O governo está incentivando isso, porque as empresas do lucro real, elas terão benefícios se comprarem das empresas do Simples Nacional com o IBS e o CBS por fora. Então, é meio que as empresas do Simples Nacional no regime híbrido terão uma vantagem competitiva, porque poderão se relacionar com maiores empresas nesse mercado do consumo. Então, essa análise é uma análise individual, com a contabilidade, para que essa opção seja consciente e não gere mais impacto no fluxo de caixa dessa empresa. Bom, locação de bens imóveis. Teremos impacto na reforma tributária, porque hoje a gente tem empresas, né? Hoje a gente vive o boom de holdings patrimoniais, né? E são geralmente tributadas no lucro real, com alíquota efetiva, né, que varia de 11,33% a 14,53%. Estamos falando aqui de RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Com a reforma tributária, né, um CBS, um IBS aumentado, com uma estimativa que ele chegue a 28%, como nós vimos, isso tende a aumentar. Ocorre que a própria Lei Complementar a 214, ela prevê um fator de redução de alíquota de 70% para as empresas com atividades e locações de bens imóveis próprios, né? E esse IVA dual, CBS e IBS, ficará em torno de 8,4%. Então, a nossa estimativa é que, no final das contas, isso fique em torno aí de 13,68%. Se a receita anual de até R$120 mil. Então, veja, pode ser que ocorra um aumento dessa carga tributária aqui, que fique entre 11,33 vá para 13,68. O impacto disso, para quem aluga, é grande, mas para quem paga aluguel também é grande, porque isso vai ter impacto nos contratos de locações de vocês. O locador ele vai querer repassar esse custo da tributação para vocês. Então, é hora de rever contratos de locação, rever as cláusulas desse contrato. Hoje, os supermercados pagam valores altos, né? Você aumentar aí, muitas das vezes, 2%, 1,5% no valor da locação, gera impacto, ainda mais se projetado no ano. Então, é o momento de rever prazo de locação, rever cláusulas de locação, para que vocês não sejam surpreendidos com esse aumento da tributação. Ok? O aluguel pago, a locação realizada por pessoa física, na nossa análise, não vale a pena, porque hoje a pessoa física ela vai pagar 27,5% mais um IVA dual de 8,4%, 34,9%. Né? Eu acho que vale a pena constituir uma empresa, um CNPJ para receber esses aluguéis, a não ser que haja sonegação, e aí não é um planejamento, né? É um risco de fato. Mas para quem recolhe da forma correta, constituir o CNPJ é o melhor cenário. E você que é supermercadista ou é um empresário no lucro real, exija do seu locador essa empresa, até para que você possa gerar créditos sobre essa operação, principalmente de IBS e CBS. Então, vale a pena fazer essa engenharia desde já. Bom, benefícios fiscais é outro ponto, porque benefício fiscal sempre foi algo que acirrou muito essa disputa, essa guerra fiscal entre os estados. Né? Muitas vezes o estado colocava uma alíquota atrativa, gerava uma isenção de alíquota, uma redução de alíquota, ou gerava um crédito presumido que atraía a empresa de outro estado em prejuízo daquele estado de origem. Isso sempre foi um problema. Né? O que o governo fez nesse cenário de 2029 a 2032, que é aquela regra de transição do ICMS? Para compor isso e entender melhor essa situação, ele criou um fundo de compensação de benefícios fiscais, que é uma gestão compartilhada,
né? É uma regra que vai começar a partir de janeiro de 29 a dezembro de 2032, justamente para entender esses benefícios fiscais e ser gerido pela União, para que o Estado não utilize isso como regra de barganha para trazer investimentos para o seu Estado, gerando um desequilíbrio federativo por conta disso. Então, a União trouxe para ela vai gerir esse fundo de compensação de benefícios em favor das empresas, em favor do país. Acredito que essa, de fato, seja uma mudança positiva, porque vai ajudar os estados a terem uma competição aí mais justa. Falando de reforma tributária e chegando para o final do nosso bate-papo, eu tenho que falar com vocês de fraudes tributárias. Hoje a gente vive um mercado de consumo com várias empresas de consultorias tributárias que, a nosso ver, vendem produtos tributários de forma fraudulenta. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês são os direitos creditórios pautados em precatórios. Isso acontece todo dia, empresas oferecendo para vocês deságio de 25%, 30%, 40%, 50% nos tributos federais. Pessoal, sai fora dessa situação. Por quê? Primeiro, por uma questão lógica. Se esses créditos de fato existirem e fossem idôneos, você acha que isso chegaria na ponta, na loja de vocês? Não chegaria. As empresas listadas na bolsa que pagam bilhões de tributo já ficariam com esses créditos. E nenhuma trabalha com essa operação. Segundo, o precatório é um título do governo. É um título que o governo deve para uma determinada pessoa. Só que nessas situações que eles oferecem, não há como identificar o título, não há como identificar o saldo devedor, não há como identificar quem está gerindo de fato esse saldo devedor, não há uma certidão de créditos, que é uma exigência da Procuradoria da Fazenda Nacional para habilitar esse crédito. Ou seja, todos esses créditos que são realizados por compensação, e vocês pagam para essa empresa no momento dessa compensação, serão glosados futuramente pela Receita Federal. E você vai ter que pagar o que você deixou de recolher com multa de mora de 20%, Selic, e como não há embasamento, é uma fraude explícita, com multas de até 150%. Então, você, além disso, você vai ter o prejuízo do honorário que você pagou. Então, fraude tributária, direito creditório, precatório, antes de realizar qualquer operação nesse sentido, consulte o jurídico da sua empresa, consulte a contabilidade da sua empresa. Não seja ganancioso em aproveitar esses créditos. Outro crédito que está muito no mercado é a questão do Sistema S e do terço de férias. Ambos os pontos já foram julgados improcedentes e contrários ao contribuinte pelo STJ e pelo STF. Então, se alguém te oferecer esses produtos hoje, Sistema S, terço de férias, também não sugiro a entrada. O risco é enorme. E a Receita Federal vem glosando e não homologando a maioria não, todos estes créditos. Então, atenção para esses nomes. Sistema S, contribuição para terceiros, terço de férias, verbas de natureza indenizatória. Cuidado, porque o impacto é enorme no caixa de vocês. Outra coisa que a gente vive no mercado de revisão tributária é a questão de créditos extemporâneos e ajustes contábeis. Hoje nós temos vários pontos de créditos passíveis de recuperação, de forma idônea, de forma pacificada pelos tribunais. Exemplo, exclusão do ICMS próprio e o ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. É pacificado. Se vocês têm créditos a recuperar disso, sugiro que aproveitem o quanto antes, porque a reforma tributária vai mudar isso. Mas não é só o que é importante, mas o como
viabilizar isso perante a Receita Federal. Para você viabilizar isso perante a Receita Federal, não basta você ter acesso às informações que estão escrituradas no SPED. Você precisa levar ao conhecimento do fisco os XMLs, nota fiscal por nota fiscal, nota de entrada, nota de saída, inclusive os cupons fiscais, que são as NFCS. Isso dá muito trabalho, mas tem que ser feito. Eu tenho que gerar lastro para esse trabalho. Eu não posso gerar uma rubrica de ajuste contábil ou de crédito extemporâneo na competência de agosto de 2025 relacionada a todo o período anterior. Eu tenho que mostrar para o fisco que lá em agosto de 2021, por exemplo, aquela nota de entrada, ela gerou um crédito de insumo, por exemplo, de PIS e COFINS. Eu tenho que gerar todo o lastro dessa operação, fazer mês a mês, de forma artesanal. O que nós temos visto no mercado são empresas pegar as informações do SPED, lançar um ajuste no mês corrente de crédito e começar a compensar. Isso é extremamente arriscado. Você precisa retificar as declarações dos períodos anteriores mês a mês. Porque se a Receita te fiscalizar, você não tem como apresentar uma defesa, porque você não vai ter lastro. Então, nós somos favoráveis às revisões tributárias, desde que você utilize créditos idôneos e faça da forma correta. Porque senão, pessoal, daqui a 3, 4 anos, quando a Receita buscar, você não vai ter nem contato com essa empresa de consultoria mais e você vai ter que se virar com a contabilidade e o jurídico de vocês. E aí não há muito o que fazer. Você pode entrar num parcelamento, mas um parcelamento cujo valor do débito vai ser 2 vezes maior, 3 vezes maior do que você pagou, do que você se aproveitou. Então, chamo muito atenção para isso. Saiba com quem vocês fazem esses trabalhos, se está fazendo junto com a contabilidade de vocês, se tem a chancela da contabilidade de vocês, se é um jurídico especialista nesse assunto, né? Porque isso pode sair pior do que vocês imaginaram. Pessoal, visto tudo isso, né, o que a gente orienta, o que a gente vê, o que a gente fala, né? Vivemos um mundo complexo, reforma tributária está aí, os órgãos de controle agora serão 2, serão a Receita Federal e o Comitê Gestor. Vai melhorar? Vai. Depois de 2033, acredito que vai ser muito bom. Até lá, a gente vai ver com regime híbrido, com várias normas novas sendo editadas, com experimentações. E, mais uma vez, vocês precisam se reestruturar enquanto empresa. Não há espaço hoje para decisões não refletidas, seja com consumidor, trabalhador, fornecedor, governo e até mesmo com os sócios de vocês. Tenham braços estruturais muito bem definidos na empresa de vocês. Um jurídico ativo, um jurídico próximo, um jurídico que vai ajudar você a tomar as melhores decisões. Um contador com essa mesma pegada, que tenha conhecimento técnico, que vá dialogar com o jurídico e com vocês em busca dos melhores resultados. Então, essa é a nossa apresentação. Né? Meu currículo está aí de forma breve, eu sou o diretor executivo da Superju, o Pedro Moraes é meu sócio, diretor comercial, doutor, né, pela UF, no estado do Rio de Janeiro, extremamente renomado nessa parte aí de contratos, consumidor, societário, né? E a nossa equipe é uma foto pequena, a nossa equipe é bem maior do que essa, mas a gente tentou compilar aqui o nosso corpo jurídico para pelo menos dar a cara aí desse nosso time. Ok, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para as dúvidas. Felipe, Fala, Marcelão. primeiramente, obrigado. E eu achei bem interessante, espero que todos tenham gostado. Eu vou ser bem direto aqui, já vou começar com as dúvidas, tá? Para a gente ganhar tempo. Um cliente nosso aqui, que é bem focado em e-commerce, ele está perguntando o seguinte, ao Marco. Ó, em reuniões com a CDL,
foi citada uma tentativa de extinguir o default. Por que que ele está citando o default? Porque é uma empresa de e-commerce, obviamente, né, o default é muito representativo para ele. Então, a pergunta é simples. Vai existir alguma modificação em relação ao default para operações de e-commerce? Nós entendemos que é objetivo do governo extinguir a DIFAL, né? Não tem nada regulamentado de forma exaustiva sobre esse assunto. Na reforma tributária, na Lei 214, indicia-se isso, mas não há nada regulamentado sobre isso. Então, o que a gente viu nas palestras da Receita Federal é que há uma intenção de fato em extinguir a DIFAL pela complexidade que é, simplificar isso, mas ainda não há uma regulamentação sobre isso. Então, qualquer coisa que eu fale sobre DIFAL aqui agora seria inócuo. Temos que aguardar aí as próximas regulamentações, as portarias e instruções normativas da Receita Federal. Sim. Felipe, aproveitando, complementando o que você está dizendo, para falar para todo mundo aí, existem vários pontos que ainda não estão claros na reforma, né, Felipe? Inclusive, Exatamente. a turma de sistema, tem gente aqui de sistema aqui no grupo, na sala aqui, que sabe mais do que nós. Assim, eles desenvolvem algum texto da reforma e depois modificam. Então, a turma de sistema até parou de avançar no desenvolvimento por causa desse volume de alterações. Esse ponto do default, em relação ao que o Marco está dizendo, é muito interessante mesmo. Porque se a gente falar de e-commerce, a gente está falando de default que fica evidente em relação ao recolhimento de default. Mas também tem o default da compra dos ativos, de uso-consumo, interestadual, que também entraria na mesma seara. Então, gente, respondendo e complementando a pergunta do Marco, está muito nebuloso essa história de default. Não tem nada específico em relação ao que vai ser feito em relação a isso, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Segregação de impostos, valores das vendas, né, como também será incluída nessa. A segregação de valores de impostos nos valores de venda, nós, do e-commerce, também será incluído nessa obrigação? Qual a obrigação, Marcelo? Deixa eu entender aqui De o contexto. segregar o imposto é, no valor destacado, certo, Marco? É isso que você está querendo dizer? Isso é. Bom dia a todos. Na minha dúvida, é o que você citou no ramo supermercadista, né? Que vai ter que segregar o valor de venda do produto com o valor de impostos para o consumidor final. Entendi. Aí o e-commerce Sim, também vai incluir nisso. ô Marco, sim. Isso é uma regra da tributação de bens e serviços que vai demandar essa segregação, sim. Agora, de FAO, cara, a regra continua da forma como está, até porque vai ter alteração do ICMS só a partir de 2029, né? Como eu disse lá, mas eu penso que a de FAO será extinta aí até o início dessa transição. Tá, se vocês me permitem até explicar essa pergunta 2 aí que eu fiz, porque você citou de nós sermos quase como eu posso dizer, uma pessoa que vai avaliar a questão do pagamento dos impostos dos nossos fornecedores. Sim, Tivemos casos aqui de algum fornecedor optar por não pagar de FAO. Isso foi uma opção dele. Marcelo está até aqui que não deixa mentir, a gente não compra dele mais. Mas se por um acaso nós estivermos comprando dele depois da reforma tributária, como que a gente reagiria a isso? O que que a gente deveria fazer? esse sistema que eu falei do split payment, ou sistema de retenção, Marco, ele vai ser um sistema informatizado, tá? Então ele não vai ter essa opção. Se ele vai ter o valor retido e depois, se ele não concordar, ele discuta com o governo. Então, a tendência é que nós fiscalizemos uns aos outros, sim, mas o governo também não pode ser ingênuo de achar que tudo vai funcionar a mil maravilhas, porque ele sabe como esse relacionamento muitas das vezes é conflituoso. Então, as palestras que a gente viu da Receita Federal é que o ano que vem já terá esse sistema em funcionamento justamente para testar isso,
mas ele será retido independente da vontade do contribuinte. E eu acho que aí vai estar o principal motivo do contencioso tributário a partir da reforma. A gente vai entrar nesse mérito do que foi retido pela Receita Federal. Ah, é legítimo, não é? Primeiro a Receita vai botar o dela no caixa. Depois a gente vai discutir isso lá na frente com ela, entendeu? Então eu acho que vai ser nessa pegada aí. Ele não vai ter essa liberalidade de recolher ou não recolher. Vai ser retido pelo sistema financeiro, inclusive. Excelente. É só para tirar essa dúvida e, novamente, se vocês me permitem, você citou também do cashback. O e-commerce também para obra de arte, ela terá essa opção ou vai ser regulamentado de alguma forma? Vai ser regulamentado de alguma forma. Ainda há um esboço na Lei Complementar 214 sobre esse cashback, mas a grande questão é que o cashback é voltado para famílias de baixa renda. Então, como isso vai se dar no cadastro lá no site de um produto para adquirir? Quais serão os requisitos que esse consumidor terá que comprovar para receber esse cashback? Esses detalhes ainda não estão regulamentados na reforma tributária. Mas Ok. sim, não tem essa vedação, eles não excluíram o e-commerce do cashback. Ok, essas foram as minhas dúvidas. Obrigado pela atenção e parabéns pela palestra. Obrigado Obrigado a você, você, viu, Marco. Marco? Pergunta boa. Ô, Felipe, estão perguntando aqui, eu copiei a pergunta da pessoa e mandei aqui no grupo para todo mundo ler. Hoje em dia tem muito essa história de estorno de crédito, né? De produto isento, às vezes é uma compra interestadual, etc, etc. Num panorama assim um pouco mais prático, operacional, como é que ficaria, como é que seria essa alteração de processo na prática do fiscal ali? Marcelo, não sei. Gostaria de te falar isso. Não sei porque eu não é porque eu não estudei, é porque não está regulamentado. Sim, Veja, as nossas principais dúvidas hoje em dia, pelo menos dá para ver, inclusive no chat aqui, estão relacionadas ao ICMS. O sim, governo deixou o ICMS para um outro momento. sim. Vai ter a extinção do PIS e COFINS em 2027 e vai começar essa regra de transição do ICMS num outro momento. Ela quer ter, a União, ela quer cuidar do PIS e COFINS primeiro, que sempre foi problemático, garantir um período aí de adaptação da sociedade, para depois ela trabalhar no cenário extremamente espinhoso do ICMS. Então, não há nada falando sobre isso. O que se indicia dentro da regulamentação do PIS e COFINS é que não haverão créditos de produtos isentos. Mas eu penso que a lógica do ICMS é diferente da lógica do PIS e COFINS. Então, não tem como a gente garantir ou falar nada sobre isso, porque é algo que ainda está longe. O foco nosso hoje aqui está hoje aqui não. Nosso foco para 2026 é entender essa alíquota teste de CBS e IBS compensada com PIS e COFINS. Porque se a Tá, gente conjecturar como vai ser o ICMS, vai ser uma loucura. Por isso que eu disse que tá até claro. 2033... Quando a gente, né, falando para todo mundo agora, principalmente para os clientes, quando a gente vai para a parte prática, gente, principalmente em relação ao ICMS, assim, é só dúvida, que não tem nada claro, enfim, é isso. O Rodrigo fez outra pergunta aqui, cliente nosso também. Ela tem uma road patrimonial. Como ficaria a tributação para aluguéis acima de 120 mil no presumido? Tributação no lucro presumido De na holding, holding locação de dele, imóvel. né? Tá. A gente estima abaixo ou acima de 120 mil? Acima? Acima vai ficar, a gente estima que fique alta. Na reforma tributária, ela não tem esses valores ainda. Tudo que a gente está falando aqui são reuniões que a gente teve da Receita Federal. Então, pode ser que essa tributação ela vá aí para 20%, 19,2%, né? A gente não tem esse número correto. Estima-se que vai ficar de 16% a 19%.
Falando pontualmente sobre aluguel, né, Felipe? Ainda assim vai ficar melhor do que na pessoa física, né? Muito melhor. Ainda assim vai ficar melhor do que a pessoa, mas que vai aumentar, a gente já sabe que vai aumentar, né? Para as É. pessoas que não têm um grupo econômico, que não fazem a relação de locação de próprio imóvel, exemplo, viu, gente? Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Você tem um supermercado, tem um imóvel do supermercado, e você faz a locação desse próprio imóvel, você consegue, de certa maneira, diminuir essa pancada, né? Que sai do mesmo Exatamente. bolso, você acredita ali parte desse valor. Mas para quem tem só atividade de locação, vai aumentar sim. E tem um fato importante aí, aproveitando a pergunta do Rodrigo, já está definido que para 2026, quem não tem o imóvel próprio declarado no imposto de renda, de alguma maneira a gente sabe que vai ter que ser explicado o motivo de não estar declarando o pagamento de aluguel. Então a gente sabe que isso vai ser um negócio bem poderoso por parte da Receita. Porque É. se não está citado no bem, nos ativos, lá nos bens, você tem uma casa, onde você está morando, né? Então vai existir esse questionamento. Estão falando em 2026 e eu não sei se em 2026 eles vão ter força política para fazer isso, mas que está próximo disso acontecer, vai, porque a gente sabe que a maioria absoluta, né, gente, de locação não é declarado e não tem retenção de imposto. É isso aí. Tem mais alguém que A, tem a, alguma rece- pergunta? a Receita, Marcelo, só complementando o que você falou, ela está invertendo esse ônus da prova, vamos dizer assim, Sim, colocando na conta do contribuinte o dever de comprovar que não recebe, né? Então isso vai ser bem complexo. sim, sim, sim. O Rodrigo fez outra pergunta. Já que existe uma definição em relação às empresas que vão reter o split payment, o split de pagamento, né, de compra de produtos tributários misturados com imunidades, está conseguindo ler a pergunta dele aí? A Tô pergunta ouvindo, foi tô lendo. sofisticada. Ou seja, a operadora de cartão vai distinguir as situações ou ela só tem informações de valores de venda de venda não de isso aqui é itens, né? Não de itens. É, ainda não tem. Tem algumas empresas do sistema financeiro nacional que já estão testando esse sistema, se não me engano, umas 30 empresas, e eles estão estruturando isso, como vai ser, de que forma, inclusive com a previsão de edição de uma instrução normativa em breve para tratar dessa situação. Agora, conflitos tributários teremos, não tenha dúvida disso. Há uma expectativa nas procuradorias de que esse contencioso tributário vai aumentar. A Sim. fiscalização vai aumentar, inúmeros questionamentos serão realizados e esse contencioso vai aumentar, porque às vezes a classificação do governo vai estar equivocada e o que o governo vai fazer é primeiro meu, bota no meu bolso, depois a gente discute. Só que discutir e decidir vai demorar quanto tempo? É, Só Né? para Então o deixar mais governo vai claro, viu, gente? botar A pergunta do, fluxo do de caixa. Rodrigo é o seguinte, só para deixar bem explicadinho aqui. O que acontece? Existe uma teoria que o recebível do cartão já vai vir deduzido do imposto, gente. É isso. O que o Rodrigo está querendo perguntar é isso. Então, o Rodrigo está aprofundando nisso, tipo assim, vim de arroz, o arroz é isento. Opa, isso aqui o cartão não vai deduzir do meu recebível. Vim de cigarro. Opa, peraí. A fatia disso aqui, parte do que você vai receber de cartão já é minha. Então, existe essa teoria nisso aí. Eu não sei se isso vai adiante, não, porque são tantas questões, né? Mas, enfim, existe essa conversa. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ô, Rodrigo, enquanto eles não perguntam aqui, não sei se vai encerrar por aqui, eu queria lhe fazer uma pergunta. É, imagine que eu sou um beneficiário do Bolsa Família, ok? E é nesse sentido que o cashback vem, certo? Felipe, está me ouvindo? Desculpa, Marcelo, eu repete, por favor. Vamos lá. Imagine que eu sou um beneficiário do Bolsa Família. Ok. Pronto. Vou no supermercado fazer minha compra. Me explica de uma maneira mais simples a história do cashback, por favor.
Tá, vamos lá. O cashback, ele vai demandar um cadastro daquela pessoa, daquela família no CAD único. É um sistema do governo. Esse sistema do governo provavelmente vai dar um cartão especial, isso não está regulamentado, mas de alguma maneira isso tem que chegar na ponta do lojista, seja via sistema, seja via cartão desse consumidor, que ao fazer a compra, preenchidos os requisitos legais, vai ter uma porcentagem daquele tributo de IBS e CBS que foi pago sendo estornado, sendo devolvido para aquele consumidor. Isso tem um esboço na Lei Complementar 214, mas vai demandar uma nova instrução normativa ou uma portaria da Receita Federal para regulamentar isso nos pormenores. Tá? Mas o que eu digo é, o lojista, seja por sistema, seja por cartão, seja por alguma sistemática do governo criar, ele vai ter que devolver esse cashback. Entendi. Então não existe, não está claro, também não está claro ainda como isso vai voltar, né? Claro, os detalhes dessa operação. Tá bom. A Jaqueline, gente, já passou de 10 aqui, mas a gente está quase encerrando, tá? A Jaqueline Carvalho, uma colega nossa, cliente, está perguntando o seguinte: se existe um contrato de locação assinado em cartório, a PJ não contabiliza e a pessoa física não declara. Na reforma tributária isso ficaria difícil, certo? Certo. Eu respondi no chat. Sim. Só para complementar, gente, ainda mais, eu acho que desde a semana passada, né, a questão de informação de cartório já está amplamente difundida em relação às movimentações, né, Felipe? Exatamente. A Receita Federal editou uma portaria nesse sentido. As informações vão ficar cada vez mais sincronizadas entre um cartório e outro. Então, o cartório de notas que fez o contrato de locação vai compartilhar com o cartório de registro de imóveis, que vai compartilhar essa informação da Receita Federal. Né? A Receita Federal vai saber que você tem um imóvel, que tem um contrato de locação e que você não declarou aquilo. Logo, ela vai te notificar, justificar. E aí você não vai conseguir justificar. Então, é algo que é um momento de profissionalização, de fato. Porque o que acontece em relação aos imóveis, a gente está fugindo um pouco aqui da história, mas é só para fechar esse assunto. Quem tem holding está preocupado que vai pagar um pouco mais. Quem não tem imóvel registrado está preocupado porque o cartório vai notificar a receita, aí tem que fazer recolhimentos previdenciários para regularizar a obra, etc. E quem não tem nada está buscando saber o que fazer, né? Então a gente percebe que realmente essa história da Hold vai criar um volume ainda muito maior de demanda. O Alan está fazendo uma pergunta aqui, ó. Existe uma informação que a venda a consumidor final será extinta. Ou seja, toda venda seria obrigatoriamente identificada com CPF ou CNPJ do cliente. Já existe algo sobre isso? Hoje há essa obrigatoriedade de você identificar o cliente pelo CPF e o CNPJ. Né? O que eu acho que vai acontecer com a reforma é intensificar essas fiscalizações de compra e venda. Não Mas sei se. perdão, Felipe, me perdoe. Deixa eu deixar a pergunta do Alan um pouco mais. Ele presumo que ele deve estar perguntando em relação ao cupom fiscal. Sim, mas já. Ah, entendi. Olha só. Eu entendo que sim, até porque vai ter esse sistema de retenção aí. Então, de alguma maneira será exigido o CPF ou o CNPJ na nota. Mas volto a dizer, pessoal, ainda é muito cedo para a gente concluir essas questões da reforma tributária. Né? É algo que dia a dia, semana a semana. Toda semana, no domingo, eu sento, pego o diário oficial, vejo se tem alguma novidade da Receita Federal, alguma portaria, alguma instrução normativa. Entro no canal do YouTube da Receita Federal para ver se tem algum vídeo. E a gente tem caminhado com a Receita Federal nesse sentido. Esses detalhes de pormenores, pode ser que saia hoje à tarde. Pode ser que saia amanhã. Né? Então, ainda é algo muito nebuloso sobre toda essa situação. Penso que vai aumentar a fiscalização. De que forma?
aí é algo que não está definido, entendeu? Complementando a sua resposta, Felipe, comentando aqui com o Alan, o que eu sei é que o CNPJ já está sendo, por cada estado, né, unidade federativa, já está sendo proibido de ter cupom aprovado com o CNPJ. Então, a gente está vendo esse movimento. A gente, como o Felipe está dizendo, não tem nada especificamente falando sobre isso. Mas a gente entende que isso vai sim acontecer. Então, entende-se que a compra ali do CNPJ no varejo vai avançar, mas é uma incongruência, porque na prática isso não funciona, né? A empresa vai abastecer um caminhão, dá lá R$ 3.000. Como é que você não vai esperar o posto emitir a nota? A gente sabe que é desconfortável, mas então, assim, não existe nada pontual sobre isso, não. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu já vou encerrar aqui, então. Só para comentar, para quem é a primeira vez que está participando, a gente chama autoridades para tratar de diversos temas de maneira recorrente. Só para dizer assim, como temos recorrentes, o próximo evento nosso será com a autoridade da XP Investimentos, para falar sobre investimentos, para falar sobre economia, investimentos normais, gente, né? Nossos, assim, da nossa vida. No outro, a gente terá uma autoridade que irá falar sobre açougue na prática, mesmo, corte, apresentação de balcão, enfim, e assim por diante. A gente tem isso de maneira recorrente, esses eventos. Hoje a gente está com o Felipe é autoridade no jurídico, principalmente no varejo, e eu acho que a gente pode contribuir um pouquinho aqui. Eu vou pedir uma gentileza a todos para mandar os contatos aqui no chat, por gentileza, que eu vou repassar isso ao Felipe, e o Felipe vai mandar o material para vocês aí, e se vocês tiverem qualquer dúvida, para vocês poderem falar com eles, tá? Ô Felipe, eu acho que é isso. Obrigado, viu? Marcelo, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que unir forças mesmo para entender e compartilhar responsabilidades nessa reforma tributária. Você vê que está todo mundo com dúvida, né? E não há soluções para todas as dúvidas. É caminhar em conjunto mesmo, dia a dia, para a gente ir solucionando os problemas de forma pontual.